A sombra da opressão. Imagine um povo à beira do desespero, vivendo sob o jugo de um inimigo implacável. Por 7 longos anos, os midianitas, com suas hordas inúmeras e camelôs sem conta, devastaram a terra de Israel, roubando colheitas e gado, forçando os israelitas a se refugiarem em cavernas e fortalezas nas montanhas. Era uma existência de medo constante, fome e humilhação, onde a esperança parecia uma miragem distante. Como um povo tão oprimido poderia sequer sonhar em se levantar contra um poderio tão avassalador? É nesse cenário de desolação que encontramos Gideão, um homem simples, debulhando trigo secretamente no lagar para escapar dos olhos vigilantes dos midianitas. De repente, um anjo do Senhor aparece, saudando com palavras que pareciam absurdas para um homem tão insignificante: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, perplexo e cético, questionou a presença de Deus em meio a tanto sofrimento. Gideão, sobrecarregado pela magnitude da tarefa e pela própria sensação de inadequação, pediu um sinal. Ele preparou uma oferta: carne, pão ázimo e caldo, colocando-o sobre uma rocha. O anjo tocou a oferta com a ponta de seu cajado, e um fogo consumiu tudo instantaneamente, confirmando a natureza divina de seu visitante. Se você está intrigado com essa história de fé e coragem contra todas as probabilidades, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Fortalecido pela confirmação divina, Gideão recebeu sua primeira missão: destruir o altar de Baal de seu próprio pai e cortar o poste ídolo de Azerá, construindo um altar ao Senhor em seu lugar. Temendo a reação de sua comunidade, ele agiu sob o manto da noite, com a ajuda de 10 de seus servos. Este ato de obediência, mesmo diante do perigo, marcou o início de sua jornada como líder. A notícia da ousadia de Gideão se espalhou, e ele tocou a trombeta, convocando as tribos de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali para a guerra. Em resposta ao seu chamado, 32.000 homens se reuniram, um exército considerável, mas ainda uma fração minúscula em comparação com as hordas midianitas que se aglomeravam no vale. A tensão era palpável, enquanto o destino de Israel pendia na balança. Mesmo após a confirmação do anjo e a reunião do exército, a fé de Gideão ainda vacilava. Ele pediu a Deus um segundo sinal, um teste com um velo de lã, que a lã ficasse molhada de orvalho enquanto toda a terra ao redor permanecesse seca. Na manhã seguinte, ao espremer a lã, uma tigela cheia de água se encheu, um prodígio inegável. Ainda assim, Gideão pediu mais um sinal, talvez para ter certeza absoluta da vontade divina. Desta vez, o inverso: que a lã ficasse seca, enquanto toda a terra ao redor estivesse molhada de orvalho. E Deus, em sua infinita paciência, atendeu ao pedido. Na manhã seguinte, a lã estava seca, mas o chão ao redor estava úmido, confirmando, sem sombra de dúvida, que o Senhor estava com ele. Com 32.000 homens prontos para a batalha, Deus instruiu Gideão a proclamar: "Quem for medroso e tímido, volte para casa." A princípio, Gideão deve ter se perguntado se Deus estava louco. 22.000 homens, mais de 2/3 do exército, voltaram para casa, deixando apenas 10.000. O Senhor queria garantir que a vitória não fosse atribuída à força humana, mas ao seu poder. 10.000 ainda eram muitos para o plano divino. Deus levou Gideão e seus homens até uma fonte e deu uma nova instrução: quem lamber a água com a língua, como cão, a esse porás à parte, como também a todo aquele que se ajoelhar para beber. A maioria dos homens se ajoelhou e enfiou o rosto na água, relaxados e despreocupados. Apenas 300 homens, vigilantes e prontos para a ação, lamberam a água da palma da mão, mantendo-se em posição de alerta. Esses foram os escolhidos por Deus. De um exército de 32.000, restaram apenas 300, uma força ínfima contra um inimigo incontável. A lógica humana diria que era um suicídio, mas a lógica divina estava prestes a se manifestar. Para fortalecer a fé de Gideão antes da batalha iminente, Deus o instruiu a descer ao acampamento midianita à noite, acompanhado apenas por seu servo Purá. O inimigo era tão numeroso que cobria o vale como gafanhotos, com seus camelôs sem conta, como a areia que está na praia do mar. A visão deve ter sido assustadora, uma demonstração esmagadora de poder. Enquanto espionavam, Gideão e Purá ouviram um soldado midianita contar um sonho a seu companheiro. Um pão de cevada rolava até o acampamento midianita, batia numa tenda e a derrubava. O companheiro interpretou o sonho como um sinal da espada de Gideão, que Deus havia entregue os midianitas em suas mãos. Este era o encorajamento que Gideão precisava. Com a fé renovada, Gideão retornou ao seu pequeno exército e dividiu os 300 homens em 3 companhias. Ele lhes deu trombetas, cântaros vazios com tochas acesas dentro, e a instrução: olhai para mim, e fazei o mesmo, e eis que, em chegando eu à extremidade do arraial, será que fareis como eu fizer. Uma estratégia que desafiava toda a lógica militar.
À meia-noite, no começo da vigília do meio, Gideão e seus 300 homens se aproximaram furtivamente do acampamento midianita. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo leve farfalhar das túnicas e o som abafado de pés no chão. Os midianitas estavam dormindo, alheios ao destino que se aproximava. A tensão no ar era quase palpável, o prelúdio de um caos orquestrado. De repente, ao sinal de Gideão, os 300 homens tocaram suas trombetas com força ensurdecedora e quebraram os cântaros, revelando as tochas flamejantes. Com uma mão, empunhavam as tochas, e com a outra, as trombetas, gritando: "Espada do Senhor e de Gideão!" O som e a luz repentinos irromperam na noite, um inferno de barulho e fogo que despertou o acampamento inimigo em pânico. O acampamento midianita foi lançado em completo pandemônio. Pensando que estavam sendo atacados por um exército gigantesco, os midianitas, em sua confusão e terror, viraram suas espadas uns contra os outros. O grito "Espada do Senhor e de Gideão" ecoava por todo o vale, amplificando o pânico. Milhares de soldados midianitas começaram a se massacrar mutuamente, enquanto outros fugiam desesperadamente. A perseguição se estendeu por todo o vale, com os israelitas convocados das tribos vizinhas para ajudar a aniquilar os remanescentes do exército midianita. A vitória foi completa, e Israel foi libertado do jugo opressor por 40 anos. Não foi pela força do número, nem pela superioridade tática de Gideão, mas pelo poder de Deus, que usou o fraco para confundir o forte. A história de Gideão e os 300 é um testemunho atemporal de que os planos de Deus frequentemente desafiam a lógica humana. Ela nos ensina que a fé, a obediência e a coragem de um indivíduo, mesmo diante de probabilidades esmagadoras, podem mover montanhas. Não é o tamanho da sua força, mas a magnitude da sua fé que determina o resultado. A ousadia de Gideão nos lembra que, muitas vezes, é quando nos sentimos mais fracos que o poder divino pode se manifestar de forma mais gloriosa. Sua história ressoa através dos séculos, inspirando a todos que enfrentam desafios gigantescos com recursos limitados. Que lições você tira dessa incrível narrativa de fé e estratégia? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua opinião. Se inscreva no canal para mais vídeos sobre histórias bíblicas e revelações surpreendentes, e ative o sino. Sua jornada de conhecimento começa agora.